Olá, meu amigo, minha amiga, estamos juntos para mais um programa No Coração da Palavra. Eu sou o Padre Tiago e quero com você refletir um pouquinho sobre o Evangelho deste final de semana. Estamos no 16º domingo do tempo comum e hoje o Evangelho nos convida a refletir se somos trigo ou se somos joio na plantação de Deus. Acompanhem comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Mateus 13, 24. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Meus irmãos, é impossível separar o joio do trigo antes do momento da colheita. As duas coisas crescem juntas e talvez pouca gente saiba, mas é o joio que faz com que o trigo fique mais forte. O joio é uma planta que é muito comum naquela região de Israel e que tem uma aparência muito parecida com a do trigo. No começo, é muito difícil diferenciar o joio do trigo, pois as plantas são muito idênticas. É necessário aguardar o tempo da colheita para saber quem é trigo e quem é joio. Uma coisa bonita que o Evangelho deixa para nós hoje é que não compete a nós separar o joio do trigo. Não compete a nós colhermos o trigo e deixarmos de lado o joio. Essa tarefa pertence unicamente a Deus. Às vezes, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades cotidianas, nós temos algo que parece que vai tendo um grande sucesso, vai sendo muito próspero, mas sem que a gente perceba, a semente de algo ruim também é plantada no meio do nosso trabalho. E, se não prestarmos atenção pouco a pouco, já não sabemos se aquilo que está lá é algo bom ou algo ruim. Mas Deus sabe. A nossa tentação imediata é tirar aquilo que não nos serve, tirar aquilo que incomoda, arrancar de repente aquelas pessoas que nos incomodam de perto de nós, tirar aquelas pessoas de quem nós não nos aproximamos tanto e por isso não gostamos bastante. A nossa primeira tentação é achar que compete a nós saber quem é joio e quem é trigo. Não compete a nós. Se a gente cair na tentação de por nós mesmos cortarmos o joio antes do tempo, nós corremos o risco de machucar o trigo. Se corrermos esse risco, podemos perder uma lavoura inteira, pois caímos na pressa de achar que nós somos os juízes do joio que lá está plantado. Isso vale para a nossa vida. Às vezes é preciso conviver com aquilo que pode nos perturbar. Às vezes é preciso conviver com aquilo que nos incomoda, com aquilo que aparentemente suga a nossa energia. Pois talvez aquilo que nos incomoda, o joio que nos perturba, é exatamente aquilo que está nos dando força para crescermos mais viçosos e muito mais sadios diante de Deus. Talvez aquela pessoa que nos incomoda, aquela pessoa que nos perturba, foi colocada ali exatamente para sermos mais fortes e para termos mais resistência
diante das dificuldades futuras que virão. A colheita pertence a Deus. Numa vida em comunidade, há situações em que também nós, padres, somos tentados a querer resolver as coisas por nós mesmos, tirando um daqui, outro dali. Mas o que a gente não sabe é que o joio também dá força para o trigo, na medida em que faz com que o trigo seja mais belo, mais forte, desde que não se deixe contaminar pelo joio. Olhe para a sua vida. Talvez o joio que está ao teu lado é aquilo que é essencial para você ser mais forte e vencer os desafios que você tem para o seu futuro. Que a colheita pertença unicamente àquele que só ele sabe diferenciar o joio do trigo. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, e nós nos encontramos na semana que vem no Coração da Palavra.